Para continuar, então, vamos falar sobre classificação dos ácidos. Na classificação dos ácidos, começa pelo número de átomos de H ionizáveis. Então, são aqueles números de Hs que saem quando dissociados em água, dissolvidos em água. Monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos. Essas são as classificações. Monoácidos são aqueles ácidos que liberam apenas um H quando dissolvido na água. Exemplo, HCl. Diácidos liberam 2, o H2SO4. Triácido liberam 3 Hs, H3PO4. Tetrácidos liberam 4, H4P2O7. Bem simples, você vê quantos hidrogênios tem na molécula e você classifica em monoácido, diácido, triácido, são os ionizáveis. Mas tem uma exceção. A exceção é o H3PO3, é o ácido fosforoso. Você vê que na molécula tem 3 Hs, aí você vai pensar que ele é um triácido. O que é que faz um hidrogênio ser ionizável? Só são ionizáveis os hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Acontece que o H3PO3, um desses Hs, está ligado no fósforo. Ele não está ligado no oxigênio. Então, a ligação entre o hidrogênio e o fósforo não se rompe quando está dissolvido na água. Então, ele não é ionizado, não se separa da molécula. Apenas 2 que sim, por isso que ele é classificado como diácido. Tudo bem? Continuando. A segunda classificação é você olhar se na molécula do ácido tem ou não oxigênio. Então, você vai dizer se ele é um oxiácido ou se ele é um hidrácido. Oxiácido, o próprio nome já está favorecendo. Oxi, de oxigênio. Oxiácido, então, são aqueles ácidos que você olha e você vê o oxigênio na molécula. E os hidrácidos, você não vê o oxigênio na molécula. Exemplo, H2SO4, o ácido sulfúrico, você está vendo o oxigênio. HCl, você não vê o oxigênio. Então, oxiácido tem oxigênio, hidrácido não tem oxigênio. A terceira classificação é você falar sobre a força de um ácido. Primeiro, você vai falar sobre a força dos oxiácidos. E é bem simples falar a força de um oxiácido. Basta fazer uma simples conta de menos. Você vai ver quantos oxigênios tem e vai diminuir da quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, tomar cuidado com o ácido fosforoso. Tudo bem? Se essa diferença der igual ou maior que 3, é muito forte. Se der 2 é forte, se der 1 é moderado e se der 0 é fraco. Por exemplo, o ácido sulfúrico. Eu vejo que na fórmula eu tenho 2 hidrogênios, 4 oxigênios. E a conta de menos é oxigênio menos hidrogênio. Então, vai ficar 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, ele é um ácido forte. Agora, vamos ver como seria para um hidrácido. Os hidrácidos não dá para fazer conta de menos, porque nos hidrácidos não tem oxigênio. Para os hidrácidos, você vai ter que decorar mesmo. Apenas 3 são fortes: HCl, HBr e HI. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Moderado só tem um, HF, ácido fluorídrico. São apenas 4. Qualquer outro hidrácido que você vê, H2S, HCN, qualquer outro, vai ser tudo fraco. Então, 3 fortes, 1 moderado, o restante fraco. Isso para os hidrácidos.
Vamos falar agora sobre grau de ionização. Às vezes, o próprio exercício te fornece o grau de ionização para você falar se o ácido é forte, fraco, ou então ele pede para você calcular. O que é o grau de ionização? Ele mede a força de um ácido. Como se calcula? Você pega as moléculas ionizadas, ou seja, aquelas moléculas que se separaram, sobre as moléculas totais. Você vai ver quantas moléculas você jogou ali dentro daquela cuba de água e vai ver quantas delas se separaram, porque às vezes nem todas se separaram, tá certo? Então, ó, por exemplo, digamos que aqui eu tenha uma cuba, certo? E eu coloque lá dentro 1, 2, 3, 4 moléculas de um ácido HX. HX, HX, HX. Aí, quando eu jogo lá dentro, eu vejo que uma molécula se separou, a outra não. Ela ficou grudada. A outra molécula se separou, a outra não. A outra não, ela ficou grudada. Então, repara que 2 moléculas se separaram e 2 não. Então, aqui está dizendo assim, ó, que quando exatamente a metade delas for, então você ainda considera ele como forte. Tudo bem? Então, você iria fazer o quê? Você iria pegar o número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas totais, para chegar nessa resposta. Mais uma classificação de ácidos. É você dizer se eles são fixos ou se eles são voláteis. Os ácidos fixos, geralmente, entre os ácidos, fique bem claro isso, são aqueles que possuem os maiores pontos de ebulição. Entre os ácidos. São eles o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido bórico. Agora, os ácidos voláteis, eles têm baixo ponto de ebulição. Eu vou dar uma dica. A maioria deles são os hidrácidos. A maioria. Então, olha lá, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. E tem um oxiácido aqui, ó, que é o HNO3. O único oxiácido que tem ali no volátil é o ácido nítrico. E os outros, a maioria, são hidrácidos. Então, fica fácil de saber ali. Tem gente que fica meio assim, o que é volátil? Volátil é quando você abre, né, o recipiente e ele já, tipo, evapora. Ok?